Comércio do Jaú e o curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas de Jaú promovem a partir de agora debate com os candidatos a prefeito de Jaú. Neste momento, o jornal reforça seu compromisso com a valorização da democracia, proporcionando um espaço igualitário para que os candidatos possam trocar suas opiniões a respeito dos rumos da cidade. A faculdade, por sua vez, reitera um de seus pilares, que é a extensão universitária, dividir com a comunidade os resultados da produção de conhecimento e de conteúdo. Para este encontro foram chamados os 6 candidatos a prefeito de Jaú, já posicionados em seus lugares. Edson Ladeira, candidato pela coligação Fé, Amor e Trabalho. Ivan Cassaro, candidato pela coligação Desenvolve Jaú. Lauro Pacheco, candidato pelo PSOL. Maurício Murgel, candidato pela coligação Felicidade, Consciência e Ação. Paulo de Tarso Nunes Chiodi, candidato pela coligação Juntos por Jaú. Rafael Agostini, candidato pela coligação Jaú Melhor. O candidato Ivan Cassaro não compareceu. Este debate vai contar com a interpretação simultânea para a língua brasileira de sinais da intérprete Marcela Sampaio Coló. A Marcela vai ficar posicionada num outro espaço e o debate com a tradução simultânea em Libras será disponibilizado a partir de amanhã no site do Comércio, no Facebook. Vamos aguardar, portanto, que a Marcela se posicione no local de onde ela vai fazer a interpretação de Libras. Vamos dar início à apresentação das regras deste debate. No primeiro bloco, os candidatos têm 1 minuto e meio para as considerações iniciais. A ordem será definida por sorteio. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O jornalista vai sortear o candidato que fará a pergunta e depois vai sortear um tema específico. Há uma seleção de temas que foram enviados para os candidatos. O candidato escolhe quem vai responder. Haverá 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato, só que desta vez com tema livre. A ordem será definida por sorteio e os tempos são os mesmos. Pergunta de 30 segundos, resposta de 2 minutos, réplica e tréplica de 1 minuto. Após o terceiro bloco, haverá um pequeno intervalo de 5 minutos para que os candidatos possam conversar com seus assessores. No quarto bloco, novamente, candidato pergunta para candidato com o tema livre. A ordem será sorteada, 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e tréplica. Ao final, os candidatos terão 2 minutos e meio para as considerações finais, em ordem definida em sorteio. O tempo será projetado no telão e os candidatos serão avisados aqui na primeira fileira quando restarem 1 minuto e 15 segundos para o término da sua explanação. Este evento está sendo transmitido com flashes ao vivo no Facebook do Comércio, www.facebook.com.br/comércio do Jaú. E como eu disse, a íntegra com a tradução simultânea em Libras será disponibilizada no site do Comércio a partir de amanhã. O jornal vai dedicar uma ampla cobertura para o debate, com a veiculação de partes, trechos deste encontro na edição de amanhã do jornal, na edição de terça-feira do Comércio também. Os candidatos que se sentirem ofendidos poderão pedir direito de resposta, que só será concedido em caso de ofensa pessoal após avaliação de equipe do jornal. Não será permitida nenhuma manifestação por parte da plateia. Vamos, portanto, dar início ao primeiro bloco, sorteando quem inicia o debate com as suas considerações iniciais. Edson Ladeira, o senhor tem 1 minuto e meio. Candidato, rapidinho, por favor, use o microfone, que nós estamos transmitindo ao vivo. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui, depois de tudo que ocorreu comigo durante essa semana, porque eu cheguei a ficar um ponto muito exaltado, muito nervoso, e graças a Deus hoje já estou bem melhor, por tudo que aconteceu no meu partido e com a coligação nossa. Então eu tenho mais do que nunca mostrar para vocês um pouco do que tiver ocorrido. Primeiramente, eu tenho que falar que eu vim aqui simplesmente para mostrar meu plano de governo, o que eu desejo para Jaú, o que eu quero de Jaú.
Primeiro porque eu sou nascido, criado em Jaú, tenho 65 anos, sou o mais velho de todos, e eu tenho condições de administrar muito bem nossa cidade. Mas ocorre que, como dizia aconteceu com o Jânio Quadro quando ele renunciou, fatos ocultos ocorreram. E está ocorrendo muito isso aqui, perante a minha pessoa. Hoje, praticamente, eu estou sozinho. O partido meu hoje é PJ, Jaú, partido de Jaú, mais nada. Não existe partido para mim hoje a não ser Jaú. Então, infelizmente, eu vou ter que tecer algumas coisas críticas aqui, e eu não quero que vocês levem a mal, por favor, mas são as realidades, que como eu não vou poder mostrar aqui agora para vocês, mas depois eu tenho cópias à disposição. Sortear o segundo candidato para suas considerações iniciais. Candidato Maurício Murgel, o senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite a todos. Queria agradecer ao comércio por mais essa janela para a democracia. Nós da Rede e PSDC tentamos trazer para Jaú uma política em consonância com as necessidades urgentes do planeta Terra. Fazer de Jaú uma cidade sustentável, uma política baseada na justiça social, no desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento sustentável e com a preservação dos recursos naturais. Eu acho que Jaú vem, nesse longo do tempo, tendo um desenvolvimento equivocado, tendo um desenvolvimento que assusta a sua população. E temos potencialidades e possibilidades de fazer da nossa cidade uma das cidades mais prósperas do Estado. Estamos no centro de um dos estados mais ricos do país e só nos falta política pública de desenvolvimento coerente, tomando como modelo as melhores ações praticadas no planeta hoje. Eu quero agradecer sempre os apoios que temos recebido numa campanha com muitas dificuldades, porém com grandes descobertas, né? As pessoas realmente estão conscientes. Essa crise que vivemos trouxe para a população mais consciência. Hoje é possível avançarmos, conseguimos construir o que tanto queremos, o que tanto pensamos e precisamos para a nossa cidade. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado, candidato. Eu gostaria de pedir aos candidatos que, após a fala, desliguem os microfones para evitar interferência aí nos outros microfones. Vamos sortear aí o terceiro candidato para suas considerações iniciais. Candidato Lauro Pacheco. O senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite a todos. Nós somos do Partido do Pessoal e estamos disputando essa eleição a Jaú com o objetivo de levar a população mais na sociedade, melhor qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo do pessoal, defender os mais necessitados, defender os negros, defender LGBT. Essa é a bandeira que o pessoal leva. E nós estamos hoje concorrendo o pleito Prefeitura Municipal de Jaú. Temos condições para isso, para que demos para a nossa população mais qualidade de vida para essa sociedade que tanto precisa. Obrigado. Sortear o quarto candidato neste momento, que vai proceder aí com as suas considerações iniciais. Candidato Rafael Agostini, o senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente saudar o Jornal Comércio do Jaú, dizer da importância de nós estarmos hoje aqui, tendo a oportunidade de mostrar para a cidade as nossas propostas, prestar contas do trabalho que vem sendo realizado pela nossa cidade, dizer que para nós é um motivo de muita satisfação poder contar com um veículo centenário da nossa cidade, um veículo de muita tradição, credibilidade aqui na nossa cidade, proporcionando ao eleitor a chance de comparar as propostas dos candidatos e o preparo dos candidatos para administrar a nossa cidade. Eu costumo sempre dizer que o nosso voto nada mais é do que o resultado de uma comparação.
O eleitor compara as propostas, compara os candidatos, para que a partir dessa comparação ele chegue à conclusão daquilo que ele acredita que é melhor para a sua cidade. Eventos como esse são importantes porque engrandecem a democracia e proporcionam ao eleitor esse tipo de reflexão. A nossa campanha, desde o início, vem sendo uma campanha de prestação de contas, uma campanha pautada pela ética, pautada pelo respeito mútuo entre os adversários, entre os candidatos, pautada na convivência harmônica entre as pessoas que pensam diferentes. E o que eu espero hoje aqui é que, em que pese as nossas divergências partidárias e as visões de mundo diferentes que cada um de nós tem, a gente possa se respeitar e discutir democrática, harmonicamente, com respeito mútuo entre as ideias divergentes. Obrigado, candidato. Vamos apenas conferir. Quem encerra o bloco de considerações iniciais, candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto e meio. Senhoras e senhores, antes de mais nada, precisamos também enaltecer, sim, esse espaço democrático, onde que, lamentavelmente, as atitudes políticas tomadas nas esferas governamentais, legislativas, fazem com que a política hoje seja apenas um jogo. Esquece-se a sociedade, onde o lucro, onde a partilha de partidos transforma a nossa democracia apenas em um comércio. Um comércio que transforma o tempo partidário numa mercadoria e faz com que a população seja tolhida das informações necessárias de uma maneira homogênea. O comércio de Jaú traz hoje uma lição de democracia para todos os partidos. Quem sabe nas próximas gerações a gente consiga mudar isso. Se não, capaz da gente ver no próximo campeonato brasileiro, o último time que foi campeão, começar o próximo campeonato com 15 pontos de vantagem. Isso não é democracia. Quero agradecer a todos os senhores a paciência com que, e a tolerância com que toda a sociedade vem nos acolhendo. Estou muito feliz por poder passar por nosso bairro e ver a nossa campanha cada dia ganhar vulto, que o nosso plano de governo realmente está sendo abraçado, estão encontrando esperança nas nossas propostas, que vamos defender aqui hoje. Muito obrigado. Neste momento, portanto, a gente inicia a primeira rodada de perguntas entre os candidatos. Nesta rodada, o tema é específico e será sorteado antes que a pergunta seja feita, evidentemente. Lembrando que o candidato Ivan Cassaro não compareceu. Por causa disso, nós temos uma peculiaridade, senhores candidatos, é um número ímpar de candidatos. Dependendo da combinação de candidatos que os senhores escolham para fazer as perguntas, nós teremos que direcionar a última pergunta para quem, a penúltima pergunta, para quem os senhores vão ter que questionar, para que alguém não fique de fora da rodada. Os senhores não precisem se preocupar com isso, a gente vai avisar caso essa combinação aconteça. Vamos sortear o candidato que abre essa rodada. O candidato que fará a pergunta é o candidato Lauro Pacheco. Candidato Lauro, sua pergunta tem que ser sobre gestão da saúde. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Pergunto para o Ladeira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato... Eu faço a pergunta. Edson, em Jaú temos o pronto-socorro que continua completamente lotado e também o problema da agenda médica. O que você faria para melhorar? Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 2 minutos para a resposta. O problema da saúde em Jaú, eu considero até que está excelente por parte dos hospitais Santa Casa, Amaral Carvalho, porque o restante está aquela situação ainda. É muito socorro, muita coisa para acontecer em cima de acidente, cai tudo em cima da Santa Casa, o pessoal que vem de fora leva muito para a Santa Casa, nós não temos outro recurso a não ser a Santa Casa para socorrer o pessoal. Então eu acho que nós estamos necessitando urgente de mais uns 2 prontos-socorros, principalmente o tamanho que ficou a cidade.
O São Judas, por exemplo, vamos supor, não consegue fazer um atendimento porque está tudo obsoleto lá, está tudo sucateado. O que tem lá hoje não consegue socorrer uma coisa de primeira, uma cirurgia rápida, então tem que fazer o seguinte, eu acho que temos que procurar, o mais rápido possível, montar pelo menos mais 2 prontos-socorros em Jaú. Um seria no próprio São Judas, porque aquele prédio, além de estar alugado muito caro, está usando só um primeiro andar, o restante está tudo sucateado. Então, ali daria para a gente tentar fazer um pronto-socorro com um mini hospital ali. E para isso eu teria que procurar recurso estadual, recurso federal, dar um jeito de achar um meio para fazer isso. Outra coisa que está acontecendo em Jaú, que está sofrendo muito o pessoal, é a parte de remédios. Na parte de remédio, o pessoal tem que sair de bairro, pegar ônibus, para vir no centro da cidade e buscar o remédio. Tem que esperar, às vezes, 1 hora naquele local, na Rua Quintino, para pegar um remédio que é de necessidade. Então, o pessoal que mora, por exemplo, lá no Padre Augusto Sani, Sila Bauab... Candidato, seu tempo, por favor. Obrigado. Nada. Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Exatamente. Eu concordo com o Edson, né? Mas eu acho, para desafogar a Santa Casa e o São Judas, teremos que inaugurar a UPA e ter mais UPA também para Jaú. Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Exatamente. Eu não quis citar na UPA ainda porque você sabe que a UPA ficou só as placas no local, até agora nada. Então eu tenho esperança de, no meu governo, não só as UPAs que foram prometidas, mas mais UPAs ainda. E eu quero, se Deus quiser, no meu governo, não só as UPAs, mas também mais pronto-socorros, porque nós vamos conseguir fazer isso para Jaú, porque é impossível. Por exemplo, daqui lá na Lagoinha, quem tem que vir de lá para cá para ser socorrido, não dá tempo, é muito longe. Então não tem, então teria que ter um hospital naquele setor lá, do 7º Distrito Industrial, da Lagoinha, porque você vê, a cidade cresceu demais. Qualquer coisa que tenha lá de emergência, nós não temos recurso. E lá seria um local ideal para a gente colocar um outro pronto-socorro. Ok, candidato, vamos sortear agora quem faz uma nova pergunta. Candidato Rafael Agostini. O candidato terá que perguntar sobre um tema específico, que será sorteado agora. Candidato, sua pergunta será sobre cargos comissionados. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Eu vou fazer a pergunta para o candidato Paulo de Tarso. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. A nossa administração, nos primeiros 100 dias de governo, no começo da nossa administração, mandou um projeto de lei para a Câmara extinguindo 100 cargos em comissão. Isso proporcionou uma economia bastante significativa para nós investirmos em políticas públicas. Eu gostaria de perguntar para o candidato qual é a proposta dele para a máquina administrativa, o que ele pretende fazer com a atual estrutura da Prefeitura. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, primeiro que essa redução de cargos, os senhores têm que tomar conhecimento que dependeu de uma medida do Ministério Público determinando, não foi por livre e espontânea vontade. E que me parece que a mudança de partido custou mais a criação de mais 14 novos cargos comissionados. Então, criou-se cargos para atender a ansiedade política quando dá mudança de partidos. É do meu interesse, sim, valorizar o funcionário de carreira. Esse funcionário de carreira sabe trabalhar. Muitas vezes ele encontra, no dia seguinte da posse, um indivíduo no seu departamento que não tem compromisso com a cidade, compromisso é partidário, que muitas vezes tem que aprender a fazer o serviço com aquele que já está lá há muitos anos. Na nossa administração, o funcionário de carreira vai ser valorizado e eu pretendo reduzir ainda mais os cargos comissionados, sim. Muito obrigado.
Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, primeiramente dizer para o senhor que o senhor está equivocado no que o senhor falou. A redução de cargos na prefeitura de 100 cargos foi nos primeiros 100 dias do governo. Não tem nada a ver com o Ministério Público. A recomendação do MP com relação à nomenclatura, a alteração da lei para se fazer nomenclatura e atribuição foi 1 ano posterior a isso tudo. Nós criamos 14 cargos e extinguimos 100, tá? Tem um saldo aí de 85. Agora, eu gostaria de lembrar a todo mundo que está nos assistindo que o que ele está falando é diferente da prática do grupo dele quando esteve na prefeitura. O PSDB, quando governou a prefeitura, tinha 280 cargos em comissão em Jaú, e o doutor Oswaldo, prefeito do qual ele foi líder, tinha mais de 200 cargos em comissão também. Então as práticas não são condizentes com aquilo que ele está falando aqui. Eu não. Eu diminuí e isso proporcionou economia para nós sanearmos as contas, inclusive para colocar as finanças do município numa situação melhor do que nós recebemos. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu esperava que o senhor prefeito soubesse a diferença entre executivo e legislativo. Lá eu dei realmente exemplo. Eu não tinha acesso e não era prefeito para determinar as ações necessárias. Por muitas vezes tivemos sim discussões por condutas que não faziam frente aos meus ideais. E na Câmara dos Vereadores sim mostrei austeridade, diminuí cargos, tá? E promovi funcionários sim de carreira. Lá está a verdadeira história que lamentavelmente o prefeito não conhece. Candidatos, 2 lembretes antes da gente dar continuidade. Por favor, desliguem os microfones após a explanação para não haver interferência. E os senhores são avisados na resposta principal quando falta 1 minuto e depois quando faltam 15 segundos para a conclusão do raciocínio. Vamos sortear agora quem reinicia fazendo perguntas. Candidato Maurício Murgel. Candidato Maurício, sua pergunta terá que ser sobre acessibilidade. Candidato, para quem o senhor pergunta? Para o doutor Paulo de Tarso. Doutor Paulo de Tarso já respondeu a pergunta. Perdão, para o professor Lauro. Maurício, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Professor Lauro, Jaú tem algumas queixas com relação à acessibilidade. Como melhorar isso para a população? Candidato Lauro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Exatamente. Tem até muitos órgãos públicos, as nossas calçadas, que não tem rampas, que não tem elevador, tem escolas aqui em Jaú ainda. Tudo isso temos que ter mais fiscalização. Temos que ter mais fiscais, contratar fiscais com concurso, lógico, para que nós possamos resolver esse problema na nossa cidade. Então esse será o meio para resolver. Com mais fiscais, no centro da cidade mesmo, nos bancos, se a gente for reparar, ainda temos muitos que não têm calçadas rebaixadas, as guias rebaixadas, não tem. Então são coisas que com a fiscalização podemos resolver para aqueles que necessitam. Esse é o meu pensamento, mais fiscais, porque ter no papel só e fazer algumas maquiagens não adianta, temos que ter mais fiscais. Okay. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a réplica. 2 queixas que temos notado. A primeira diz respeito ao obstáculo criado pelo RECAP nas rampas, nas poucas rampas que existem na cidade. E uma mudança de estacionamento que coloca vagas para deficiente muito próximas das esquinas, desconsiderando a dificuldade de se entrar e se sair de veículos. Nessas questões também fica muito claro que as políticas públicas estão equivocadas. Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Corretamente. Por causa disso que eu digo que, tendo os fiscais, será resolvido esse problema.
os fiscais vão resolver, notificando, pedindo, se for iluminação pública, é o problema do Poder Executivo resolver com a CPFL e será resolvido, né? Vamos sortear agora quem faz uma nova pergunta. Candidato Edson Ladeira. Candidato, sua pergunta terá que versar sobre o seguinte tema: desenvolvimento econômico. Candidato, para quem é a sua pergunta? Faço a pergunta para o Maurício Murgo. O senhor tem 30 segundos. Candidato? Maurício, qual o seu programa de governo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade e o que você pretende fazer com isso? Candidato Maurício, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Jaú tem imensas potencialidades que estão adormecidas nessa questão de desenvolvimento, em consonância com o que o mundo faz na área de sustentabilidade, principalmente, né? Nós temos aí um centro de eventos comparado a um dos maiores do estado, só comparável com a Anhembi, que está abandonado, né? É um mercado que dá muito emprego, né? Gera muita renda, que é o turismo de negócio. Nós temos grandes potencialidades na área de turismo e nós temos uma grande potencialidade na criação. Jaú hoje está focado aí na cadeia do calçado e nós precisamos ampliar essa cadeia de calçado inserindo a moda no sapato. A pessoa sabe comprar matéria-prima, transformar a matéria-prima, tem a rede de distribuição, só precisamos ampliar com capacitação e criar esses núcleos de produção por toda a cidade. Existem 2 áreas industriais que estão paradas, uma é no distrito de Potunduva e o 8º distrito, que precisam de políticas públicas para implementação, né? E aproveitar uma outra questão que é muito importante para Jaú. Jaú tem a área agrícola, um dos solos mais ricos do estado, do país, e políticas públicas que desenvolvam a diversidade agrícola, como já foi tratado em evento na nossa região. Além de projetos para o Rio Tietê, que na nossa história, até hoje, nós não temos projetos para o Rio Tietê. Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Concordo pessoalmente com o que o nosso companheiro disse, mas eu gostaria que ele falasse alguma coisa a respeito do Senai, que também para desenvolvimento o Senai teria que capacitar as mãos de obra para Jaú. E 2 anos do governo anterior e mais 4 desse não saiu do papel, com 28 milhões liberado para a construção do Senai. Então gostaria que o senhor pudesse tecer algum comentário a respeito disso. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É bastante interessante porque, de fato, eu discordei do governo passado, por isso saí, e não concordo com o atual governo. São políticas públicas que vão atrás de parceiros como o Senai, que viabilizam investimentos para que escolas de capacitação se instalem na cidade. Isso está acontecendo, está passando ao largo da cidade de Jaú. Jaú está assistindo o desenvolvimento das cidades ao redor e é uma das cidades que mais perde postos de trabalho, que mais se fecha a fábrica, que mais casas estão à venda e para alugar. Jaú está ficando, infelizmente, está na contramão de um desenvolvimento extremamente possível. Buscar parcerias tem que ser prioridade, capacitar a população tem que começar desde a base. Nós vamos investir fortemente em educação, fortemente em capacitação e parceiros como o Senai e outros nós faremos uma busca intensa. Tem que vir para Jaú, tem que fazer de tudo para se instalar aqui e não deixar acontecer o que aconteceu. Agora vamos apenas conferir quem faz a última pergunta deste bloco. Candidato Paulo de Tarso, sua pergunta tem um tema específico, vamos sortear. Candidato, a pergunta terá que ser sobre transparência pública, terá que ser feita necessariamente para o candidato Rafael Agostini. O senhor tem 30 segundos. Quanto à transparência pública, o que o senhor tem feito em relação aos conselhos dessa cidade que deveriam estar ali ajudando, fiscalizando, que muitos ali têm uma certa dificuldade em encontrar respostas ou então notas através do site da prefeitura quanto à questão da transparência das contas públicas?
Candidato Rafael, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. As contas públicas do município são prestadas regularmente, conforme determina a lei orgânica, conforme determina a Constituição Federal. O nosso portal da transparência teve uma melhora no seu índice de avaliação, conforme foi constatado, inclusive, em matéria do próprio Comércio do Jaú, do próprio Jornal da cidade de Bauru. Nós tivemos, inclusive, um salto significativo na última avaliação em comparação à penúltima, e é importante dizer que a nossa administração investiu significativamente no que diz respeito a incentivar a participação popular nas decisões. Nós realizamos, principalmente nos 2 primeiros anos de governo, plantamos a semente do orçamento participativo da cidade. Esse trabalho foi um trabalho que começou de forma bastante satisfatória. Nós chegamos a realizar mais de 20 encontros em 6 regiões da cidade, dando a oportunidade do cidadão, dando a oportunidade do munícipe ajudar na elaboração das políticas públicas, e muitas dessas sugestões, muitas dessas informações que nós tivemos a oportunidade de colher nessas plenárias, nessas audiências, foram decisivas para que nós pudéssemos definir aquilo que seria prioritário ao longo, da administração, principalmente em aqueles bairros onde nós sabíamos que existiam várias demandas em diversos segmentos, e demandas essas maiores do que as pernas, ou seja, maiores do que a capacidade orçamentária do município fazer frente a essas necessidades. Então, nesses casos, foi fundamental consultar as pessoas para que as pessoas pudessem nos dar o norte de por onde a gente começaria. E isso deu certo. Foi um primeiro passo que a gente deu. Obviamente que nós queremos ampliar, nós queremos aperfeiçoar, acreditamos que é possível aperfeiçoar ainda mais. Mas, de qualquer maneira, é uma semente que a gente plantou, começou a dar bons frutos. Nós pretendemos aperfeiçoar esses mecanismos de controle, de transparência e de participação popular, se a gente tiver a oportunidade de continuar à frente da prefeitura. Esgotado, candidato. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Mas parece que isso não tem efetividade nesses anos de governo. A gente vê lá o Condem esquecido, a gente vê lá o Fundeb gerenciado por 4, 5 pessoas ali, e quando se pergunta salsicha comprada a R$11, teve uma briga muito grande lá dentro da Câmara Municipal. Então, esse acesso à informação, a generalização, isso parece estar muito bem no discurso, mas na prática parece que ela não vem acontecendo. Mortandade de peixe ali no Lago do Silvério, árvores cortadas, né? Pessoal do Condema, cadê o Condema? Cadê a transparência? Cadê o pessoal estimulado? Uma coisa é o discurso, outra é a prática. Candidato Rafael, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. As pessoas leigas que não têm informações técnicas a respeito das regulamentações, inclusive acerca do que diz a norma nacional de alimentação escolar, dentre outros temas, tem o direito de ter desconhecimento acerca desses fatos. Agora, quem quer ser prefeito da cidade não tem esse direito. Tem que saber o que está falando para não entrar na conversa de candinha. Veja, a salsicha que o município compra, ela é embalada a vácuo. Ela tem características específicas determinadas em lei. Não dá para o candidato, que é médico, dizer que a Prefeitura de Jaú pode comprar a salsicha do bandejão, da promoção a granel, do supermercado, para oferecer para as crianças da escola. Isso, inclusive, fere a LDB, fere as regulações de alimentação escolar do Brasil. E se o senhor fizer a pesquisa do preço da salsicha a vácuo, da melhor qualidade possível, em todos os lugares, ela vai estar muito mais cara do que aquela que a Prefeitura está pagando. O senhor precisa se informar melhor acerca do produto que nós oferecemos para as crianças. O senhor não pode ir lá no bandejão comprar a salsicha da promoção, para não descartar no rio, que nem vocês fizeram quando administraram a cidade. Muito obrigado. Vamos dar sequência ao debate, inaugurando um segundo bloco entre perguntas entre os candidatos. Lembrando que agora o tema é livre, ou seja, os candidatos têm autonomia aí para escolher sobre o que querem perguntar. Lembrando que o candidato Ivan Cassaro não compareceu. Vamos sortear quem abre o bloco. Candidato Paulo de Tarso, para quem vai sua pergunta? Rafael Agostini. O senhor tem 30 segundos. Senhor Rafael, o senhor declara não ter posses na sua declaração lá para fazer entrar para o pleito. O curioso é que a maior fonte de arrecadação, segundo o site
parece ser uma doação de R$50 mil da esposa do seu ex-companheiro e um dono de uma imobiliária grande na nossa cidade. Qual a relação de causa e efeito, uma vez que essa doação de R$50 mil vem de uma pessoa que não tem relação direta com o seu governo? Por favor. Candidato Rafael, o senhor tem 2 minutos, só um instante, por favor. Tema livre. Só um instante, por favor, candidato, para eu acertar o cronômetro. Pode começar. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sou o primeiro prefeito em 2 décadas que está concluindo o mandato sem tomar uma ação de improbidade administrativa. Tá? Todos os meus antecessores, nessa altura do campeonato, já eram réus em no mínimo meia dúzia de processos. E o prefeito que o senhor ajudou a governar a cidade tinha 9 ações de improbidade nessa altura do campeonato no fim do mandato. Eu não tenho nenhuma. Segundo, dizer que a casa que eu moro é da família da minha esposa. Eles moram lá há várias décadas. Moro no centro da cidade, na rua Riachuelo, para quem quiser ir ver lá onde eu moro. Tá? E com relação à doação do senhor João Ataliba, ele é um grande amigo meu, um grande amigo da minha família. Foi meu companheiro de chapa quando eu tive a oportunidade de disputar a eleição com ele em 2008. De lá para cá nós nutrimos uma profunda amizade, uma profunda consideração, e eu acredito que é muito natural esse tipo de situação. Ele não tem imobiliária nenhuma na cidade, quem tem imobiliária é o Zé Augusto, que é primo dele, eles não se dão, não se bicam, é totalmente descabida a informação do senhor. Minhas declarações de campanha são públicas, estão à disposição para quem quiser ver, para quem quiser olhar, né? Eu não tenho absolutamente nada a esconder e reitero aqui, minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, eu não sou réu em nenhuma ação de improbidade administrativa, minha vida é um livro aberto e eu tenho certeza absoluta que a população da cidade sabe disso. O que nós não podemos é deixar que as conversas de candinha, as conversas de esquina, falem mais alto do que os fatos, né? Eu tenho uma história de dedicação, de devoção à vida pública, de devoção à política, à administração pública, estudei para isso e eu estou muito tranquilo. Podem fazer o que quiserem, uma devassa na minha vida, quebrar meu sigilo bancário, que o meu patrimônio ele é aquilo que está lá. Eu tenho um salário, vivo do salário que eu ganho, pago as contas da minha casa, tenho filhos estudando, tenho esposa, tenho minha casa para tocar e não entrei na política para outra coisa a não ser fazer o bem da população. Conclua. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O curioso é lembrar o último prefeito e mais uma vez dizer, não existe relação de causa e efeito. Uma coisa é ser presidente do legislativo, outra coisa é ser prefeito, onde a gente não tem ação em relação às atitudes dos outros. Mas é interessante lembrar o último prefeito, mas não lembrar as últimas doações, enquanto do último partido que estava. Tá? Era muito interessante, por exemplo, criticar na nossa cidade determinadas empresas, mas a mesma empresa criticada aqui era fonte de doação do PT, ao qual ele recebeu poupudos repasses do último partido. Então é muito fácil falar dos outros daquilo que se pratica. Candidato Rafael, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, o candidato está mal informado. Minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, né? Eu fui diplomado, tomei posse. Com relação a quem fez doação para a minha campanha em 2012, isso está claro, está no portal para todo mundo ver da Justiça Eleitoral, as contas foram aprovadas e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Agora o que eu posso dizer é que teve doação que entrou na minha conta na campanha de 2012 que eu não usei. Eu deixei na conta, comuniquei à Justiça Eleitoral que eu não queria usar e devolvi o dinheiro, né? Ao contrário do prefeito que o senhor apoiou ao longo de 4 anos, que recebeu recursos da mesma empresa e que não tomou a atitude que eu tomei. São condutas totalmente diferentes. Agora, se o senhor não lembra, o senhor omite para a população não lembrar, não tem problema. Eu estou aqui para lembrar todo mundo. Minhas contas foram aprovadas, as contas de campanha e as contas da prefeitura. Tá? Eu sou um candidato que teve as contas aprovadas, não sou réu em ação de improbidade, ao contrário das companhias com as quais o senhor anda hoje. Ficha suja. Candidato, seu tempo. Vamos inaugurar agora mais uma rodada, sorteando quem vai fazer a pergunta. Candidato Maurício Murgel, para quem vai a sua pergunta? Eu pergunto para o Ladeira. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Ladeira, Jaú hoje assiste
o anúncio da solução do problema cemitério, né, contestado, comprado aí pelo dobro do preço oferecido na gestão passada, anunciado como uma obra pronta que não está funcionando porque precisam se fazer algumas coisas lá. O que você fala sobre esse assunto? Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Cemitério é um problema muito sério em Jaú. Desde 2000, quando o PSDB assumiu a prefeitura, já começou os problemas. Começaram a construir no meio das ruas do cemitério Ana Rosa de Paula, que foi uma vergonha o que fizeram, acabaram com o cemitério. E fora isso, desapropriaram muitos túmulos e depois venderam a preço exorbitante túmulos que estavam lá abandonados, que teriam direito, é lógico, de desapropriar, mas acabaram vendendo esses túmulos. E acabaram com as ruas do cemitério. Em toda a rua hoje, para você achar o túmulo de um ente querido, você vai ter que ficar pulando por cima de túmulos. Conseguiram acabar com isso aí também, Jaú. E quanto ao novo cemitério, eu não sei nem o que falar para você hoje, porque uns falam que não pode enterrar, outros falam que pode enterrar, e a situação está tão grave nesse caso aí, que segundo informações não tem autorização. Agora, a área é uma área boa, uma área grande, só que o preço que foi pago pela área, do jeito que estão falando, daria para comprar uma área 3 vezes maior que aquela em outra localização, onde aí sim o CETESB teria condições de aprovar o cemitério. Agora, eu não posso tecer nada contra na parte de valores que foram pagos ou não, e na parte da construção. Agora, já faz mais de 4 anos que está esse problema aí, né? 3 ou 4 anos. Então já era para ter resolvido. Alguma coisa está acontecendo, senão já estaria resolvido. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a réplica. A cidade ampliou um cemitério público já licenciado. Foi muito estranho ser obrigado a comprar um novo cemitério. O mais estranho ainda é que a área de 50 mil metros quadrados, compradas por quase 9 milhões de reais, e não está pronta, e se não está pronta, a menos de 1 quilômetro dali, existem 13 alqueires da Companhia Jauense Industrial sendo vendido por 1/3 do preço, que pode ser abrigado no novo cemitério. As licenças é questão de semanas. Em semanas se tiraria a licença, resolveríamos o problema do cemitério, a cidade ganharia um parque e ainda sobrariam 4 alqueires, ou seja, o dobro da área do atual cemitério, né, para trazer uma parceria. Essa parceria pode ser uma universidade pública, pode ser uma grande empresa, que praticamente deixaria a área inteira de parque e cemitério gratuita para a cidade. É uma questão muito estranha o que aconteceu, a pressa com que se comprou uma área para se resolver um problema, e o problema não pode ser resolvido porque a área não está pronta, tem que fazer obra lá. Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É justamente o que eu penso, né? O que eu penso. Não só a respeito desse aí, porque isso aí já era para ter resolvido há 10 anos atrás, quando começaram a estragar o cemitério da Ana Rosa de Paula, que dá vergonha o que fizeram lá. Quando começaram a estragar aquele cemitério, já era para ter providenciado. Aí foram lá para a Erosa, vamos começar a fazer os velórios na Erosa, aí desapropriaram áreas para vender. Quem tinha dinheiro para comprar, comprava na rua do cemitério em Jaú. Quem não tinha dinheiro, era enterrado na Erosa, como se a Erosa fosse longe de Jaú também, que é uma cidade. A Erosa é Jaú também. E quanto ao cemitério novo aí, vamos esperar, vamos aguardar as consequências, ver o que vai acontecer. Eu aguardo, espero, vamos para o futuro, inclusive se eu estiver na prefeitura, graças a Deus vou tentar isso, eu vou fazer de muito para poder fazer um acerto com isso aí e resolver o problema. Obrigado, candidato. Agora nós vamos sortear quem faz a próxima pergunta de tema livre. Candidato Edson Ladeira. Candidato, para quem vai sua pergunta? A minha pergunta vai para o Rafael Agostini. O senhor não pode mais perguntar para o Rafael Agostini, candidato, ele já foi perguntado. O senhor pode perguntar ainda para o Paulo de Tarso? Então, para o doutor Paulo de Tarso. O senhor tem 30 segundos. Doutor Paulo de Tarso, o senhor como médico, excelente cirurgião, excelente médico, qual a possibilidade do senhor compartilhar o serviço da medicina com o serviço na prefeitura de Jaú, com o mandato de prefeito na cidade? Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 2 minutos. Aliás, muito obrigado pela pergunta. Existe uma certa confusão
em relação à profissão das pessoas e aquilo que vai fazer. Tivemos já engenheiros, prefeitos, tivemos advogados, prefeitos. Acontece que a prefeitura não pode ser administrada pela metade, tá? A prefeitura vai ter, a partir do ano que vem, um médico prefeito, e não um prefeito médico. Eu descobri há muito tempo, na política, a possibilidade de alavancar, sim, respostas àquilo que até então eram apenas especulações políticas. Cansei de ver gente sem compromisso social tomar decisão sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa sociedade, sem pensar realmente no povo que elegeu. Mesmo antes da política, nós já alavancamos muito por essa cidade. A planta da Policlínica do Pedro Medo tem nosso desenho. Fui convidado a colocar o SAMU nessa cidade, implantamos o SAMU nessa cidade, colocamos o SAMU regional. Em 4 anos, alavancamos para a Santa Casa de Jaú mais de 18 milhões de reais, renováveis através de contratos. Então, a prefeitura vai ser uma maneira da gente alavancar. Se vocês estão procurando um político para votar, talvez eu não seja o candidato de vocês, eu sou técnico, tá? E essa questão técnica é que vai me levar para a prefeitura. E a prefeitura pode ter certeza que vai ter um prefeito presente. E eu sei que através do meu trabalho, os médicos que estão nos postos, os enfermeiros, vão ter a ferramenta de trabalho necessária para que se consiga uma saúde de mais qualidade. Mas a gente não pode falar só de saúde. A cidade não vira só através de saúde. Esse prefeito vai estar trazendo emprego, desenvolvimento econômico. Nós vamos pensar nas escolas, nas nossas crianças. Temos que ver o futuro. E o futuro é desenvolver, sim, essas crianças. E pode ter certeza que salsicha não faz parte do cardápio. Como eu médico, eu sei que a criança precisa de verdade de proteína. Candidato Edson, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Doutor, já que o senhor vai tomar como a prefeitura de prefeito mesmo, como ficariam os clientes do senhor da medicina, os pacientes? E fora isso, vamos supor que o senhor tenha algum compromisso, tem que fazer uma viagem. Quais seriam as pessoas encarregadas que ficariam na prefeitura tomando condições para o senhor, para que a administração continue trabalhando a todo vapor, do jeito que o senhor falou? Candidato Paulo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bom, obviamente, durante as viagens que eu espero que o senhor se refira, são as viagens de trabalho em prol da nossa cidade. Por isso existe o secretariado. Existe telefone e tal, e a gente vai estar se comunicando muito bem. E a sociedade vai ser, obviamente, a mais beneficiada. Quando fala dos meus pacientes estão muito bem cuidados. Nós temos equipes, e eu sei trabalhar em equipe, não apenas dentro do hospital, mas dentro da vida pública. E a cidade vai se beneficiar com essa nova ótica, com esse novo tipo de governo. Vamos agora sortear quem faz a próxima pergunta de tema livre. Candidato Rafael Agostini, por causa da combinação das perguntas feitas anteriormente, o senhor só pode perguntar para o candidato Lauro Pacheco. O senhor tem 30 segundos. Eu gostaria de perguntar para o candidato Lauro Pacheco qual é a proposta dele para a área do esporte na cidade. Candidato Lauro, o senhor tem 2 minutos. Bom, na área do esporte, para mim é fácil falar dessa área. Principalmente que no esporte é onde integra a criança, a juventude, a sociedade. E em Jaú, principalmente, está havendo muito menores infratores. Na Fundação Casa mesmo, o Jaú está batendo o recorde de crianças, adolescentes da Fundação Casa. Então nós temos que ter um projeto no esporte onde que nós mantemos essas crianças, a juventude, um período pós a escola. Então eu pretendo fazer lá no estádio João Ribeiro de Barros um centro esportivo. E nesse centro esportivo, dando todo o incentivo aos jovens e às crianças, em todas as modalidades, com treinadores especialistas na modalidade. Esse é um trabalho que tem que ser feito em Jaú,
melhorar todas as praças esportivas em Jaú, temos que fazer isso. Praças nós temos, mas a manutenção temos que manter, que isso é bem mais barato do que precisar fazer outra. Só manter a manutenção. Então é trabalhar junto ao empresário e a prefeitura, o prefeito, com o secretário de esporte, nós conseguiremos fazer uma boa gestão no esporte. Candidato Rafael, o senhor tem 1 minuto para a réplica. A nossa administração, ela passou o esporte, a política de esporte no município de Jaú a limpo em 4 anos. Em primeiro lugar, nós fizemos uma mudança de rumo radical na gestão da política esportiva da cidade. Nós investimos em parceria com a iniciativa privada, em parceria com diversas instituições, na diversificação das modalidades nas escolinhas de iniciação. Nós hoje oferecemos mais de 3.000 vagas em escolinhas de iniciação esportiva que atendem crianças e adolescentes em toda a cidade. Antes nós tínhamos uma política muito assistencialista voltada ao esporte aqui no município, que focava questões políticas e apenas, na grande maioria das vezes, o futebol. Hoje nós temos 3.000 vagas criadas em mais de 18 modalidades de iniciação esportiva. Isso é valorizar a criança, valorizar a formação. Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Só um instante, por favor. Pode começar, candidato. Eu concordo que o esporte em Jaú evoluiu, porque eu mesmo fui muito tempo treinador técnico de atletismo aqui. Só que falta muito ainda. Nós temos muitos projetos no Ministério do Esporte parado, as verbas paradas, porque não mandam os projetos. Temos o segundo tempo, temos vários projetos lá que podem, cidadania, tudo que é do esporte. Verbas que ficam lá porque prefeituras não apresentam projetos. Podemos aproveitar esses projetos enviando para o Ministério do Esporte. São verbas que estão lá exclusivamente para isso e melhorando muito mais ainda o esporte em Jaú, né? Incentivando, dando auxílio ao atleta para todos, não para alguns, né? Todos jovens. Eu, quando era treinador meu, eu perdi um... Tempo esgotado, candidato, por favor. Okay. Obrigado. Vamos sortear agora quem encerra este bloco de perguntas livres. Candidato Lauro Pacheco. Candidato, sua pergunta necessariamente terá que ser feita para o candidato Rafael Agostini. Não, perdão. Para o candidato Maurício Murgel, perdão. O senhor tem 30 segundos, candidato. Maurício, nós estamos com uma dificuldade na saúde sobre a cirurgia eletiva. O que você faria nessa parte? Candidato Maurício, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Só um instante, por favor. Só um instante, candidato, por favor. Acertar o cronômetro. Pode começar. Saúde é uma prioridade e as cirurgias eletivas, elas são um grande benefício para a população. Elas tiram a população da fila, uma fila muito triste de espera por uma cirurgia que às vezes demora anos, né? É preciso organizar, fazer com que essa fila ande, buscar recursos. O que a cidade assistiu nos últimos anos foi um corte de saúde, de investimentos em saúde assombroso. Jaú investiu em 2012 39 milhões em saúde, 49 milhões em saúde. Em 2013 caiu para 29 milhões em saúde. Várias especialidades pararam, parou-se a contratação de médicos, parou-se a compra de remédios, o atendimento piorou bastante, né? E Jaú esse ano entrou para um temeroso índice com uma das cidades que mais aumentou a mortalidade infantil. Vejam vocês, isso é extremamente doloroso, uma cidade com referência. Nós perdemos um hospital de excelência, né? Nós perdemos o Luci Montoro, perdemos creches e tudo mais. Jaú poderia estar aí firme com Amaral Carvalho, Santa Casa, São Judas, e perdeu um dos hospitais mais modernos do planeta por questão de ação política, né? As cirurgias eletivas, elas são possíveis sim, são possíveis de serem implementadas, aumentadas, e merecem um investimento maciço. Jaú perdeu demais a saúde. Essa é uma queixa da população em geral, no atendimento,
na espera, e é uma questão que é triste de ver, né? Dá para ser resolvido, existem diversas formas, né? Conversei essa semana com o doutor Abdala, me lembrou bastante de vários dos projetos que estavam andando, por exemplo, a informatização da saúde, que é essencial, né? Com verbas do Ministério, tudo isso está parado. Cirurgia eletiva é prioridade, precisa de investimento e receberá esses investimentos, para que a população possa, de novo, sair da fila, que é uma tristeza muito grande você chegar com doente e ficar esperando anos na fila por falta de planejamento e política pública. Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Exatamente. O que falta é projetos. Projetos, ir ao Ministério da Saúde, buscar recurso, ao governo do Estado também. É isso que está faltando. Porque a população não aguenta mais ficar esperando, a fila é enorme. A fila é enorme. Então, a população necessita urgente que seja resolvido e que essa fila ande. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. A busca de recursos nos últimos anos, na atual gestão, foi uma coisa que não aconteceu. Anunciam-se obras que foram conquistadas na gestão passada, como as obras do PAC, que foram desvirtuadas pelo governo federal, mas foi tudo conquistado na gestão passada. A busca de governo, a busca de projetos, nós assistimos, por exemplo, a perda do selo verde-azul, porque a resposta que foi publicada no jornal é que precisava ficar indo para São Paulo. A gente vê político de Jaú indo para Brasília, vai para Brasília e nada vem para Jaú. Não houve uma apresentação de projeto técnico, não houve uma proposta de desenvolvimento para a cidade compatível ou comparável que atenda às necessidades e atenda às nossas potencialidades. Na saúde, isso é extremamente doloroso, extremamente preocupante, uma vez que as verbas existem, os portais existem, falta competência técnica, política pública competente, direcionada para que esses investimentos venham para a cidade. Não dá para acreditar que se corta em saúde e se pavimenta o centro da cidade com canos podres, jogando dinheiro fora. Isso se chama prioridade. Candidato. E assim a gente termina o segundo bloco de perguntas entre os candidatos a prefeito de Jaú. Neste momento, vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos para que os candidatos possam conversar com os seus assessores. Agora são 19h11. Queria mandar um cumprimento especial para o pessoal que nos acompanha no Facebook do Comércio. Continue conosco, daqui a pouquinho a gente volta com mais rodada de pergunta entre os candidatos. Até já. Vamos retomar então o debate com os candidatos a prefeito de Jaú. Neste bloco teremos mais uma rodada de perguntas entre os candidatos com o tema livre. Só para lembrar rapidamente as regras, são 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Lembrando que o candidato Ivan Cassaro não compareceu. Vamos sortear o candidato que abre este bloco. Candidato Paulo de Tarso, para quem vai sua pergunta? Rafael Agostini. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Na sua campanha de governo, o senhor se dizia o mais preparado. E Jaú foi assolada por uma epidemia de dengue. Quase uma dezena de pessoas morreram, milhares de pessoas tiveram essa infelicidade. Gostaria de saber o que aconteceu com o mais preparado. Candidato Rafael Agostini, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, é lamentável ver uma pessoa que é da área da saúde querer fazer política com uma situação que aconteceu em quase todas as cidades com mais de 100 mil habitantes do estado de São Paulo. Vejam bem, em as cidades com mais de 100 mil habitantes do estado de São Paulo, mais de 70% delas ou teve epidemia em 2013, ou teve epidemia em 2014, e aquelas que não tiveram, ou em 2013 ou em 2014, tiveram em 2015. O fato é que existe uma política nacional hoje de combate à dengue e ao Zika vírus. A nossa cidade não é uma ilha de isolamento dentro do Brasil, tá? E nós tivemos uma política bastante efetiva para enfrentar esse problema como dele aconteceu. Nós contratamos muito mais agentes de vetores, nós intensificamos o trabalho de limpeza das áreas urbanas, fizemos o trabalho de conscientização através de cartilhas, através de outdoors espalhados para a cidade toda, e o resultado disso foi que nós conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, reduzir drasticamente os casos no ano de 2015.
Nós conseguimos ter um resultado bastante significativo nessa diminuição. Tanto é que, em 2015 e 2016, várias outras cidades, por exemplo, a cidade de Catanduva. Catanduva não teve epidemia em 2013, não teve em 2014. Em 2015 teve muitos casos, chegou a ter mais de 6 mil casos, né? Várias cidades que não tiveram em 13 tiveram em 14. Quem não teve em 14 teve em 15. Isso é um problema que tem que ser enfrentado com seriedade, com política pública. Quando o problema acontecer, a gente ter expandir as nossas frentes de trabalho para isso. Agora, eu acho sempre muito importante dizer, já que ele perguntou, eu quero perguntar para ele, o que aconteceu com as equipes de controle de vetores durante o governo do Dr. Oswaldo, da sua patota política, que não tinha o número de agentes de vetores suficientes pelo tamanho da cidade? Por que vocês não contrataram no final de 2012? Porque as contas não possibilitavam que vocês contratassem? Candidato, por favor, candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A epidemia de dengue é uma realidade nesse país há quase 30 anos. Há 20 anos atrás, a doutora Tizuco Cinto Rinaldi erradicou a dengue nessa cidade. Todos os outros prefeitos preparados que passaram por aqui seguiram a cartilha que ela deixou. Jaú sediou o Encontro Nacional de Combate à Dengue, onde que o Brasil veio aprender como é que se faz isso aqui. Durante o governo do Dr. Oswaldo, que querem me vincular a esse governo, então gostaria de vincular ao governo do PT, onde o senhor parece abraçado Lula, então. Vamos separar, sou eu o candidato. Gostaria de saber, então, para essa população que teve dengue, no governo do Dr. Oswaldo não teve caso nosso aqui de dengue, tá? Existia, sim, uma política de fiscalização e ela era cumprida. Nesse seu governo foi-se esquecido as medidas preventivas, e a prevenção começava nas escolas, na educação primária, na busca ostensiva dentro das empresas, que foram esquecidos. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. O candidato Paulo de Tarso só esqueceu de dizer que no ano de 2012, quase nenhuma cidade do estado de São Paulo teve epidemia de dengue. O ciclo epidemiológico da dengue ele segue uma lógica cíclica que se repete período após período. Então é importante sempre dizer isso. Em 2012, quase nenhuma cidade do estado teve dengue. Isso não foi mérito do governo do Dr. Oswaldo. O mérito do governo do Dr. Oswaldo, que ele fez parte, ele como médico, era um dos principais exponentes desse grupo, foi fechar o São Judas. Essa é que é a verdade. E isso ele não quer lembrar. Eles fecharam São Judas para favorecer quem? Para favorecer os amigos médicos da Santa Casa que passaram sozinhos a ter que atender toda aquela grande demanda da saúde. E é essas pessoas que eles querem levar de volta para a prefeitura. Mas a população da cidade, eu tenho certeza absoluta que não vai permitir que isso aconteça. Temos agora mais 30 segundos para a próxima pergunta. Candidato Maurício Murgel, para quem é a sua pergunta? Eu vou fazer a pergunta aqui para o Paulo de Tarso. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Doutor Paulo, as verbas do PAC que nós conseguimos na nossa gestão, enquanto secretário, fazendo o projeto, foram desvirtuadas e hoje a população está assustada com a situação dos locais, que estão piores do que estavam antes das obras começarem, com imensos impactos ambientais. O que aconteceu? Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Acho que nem precisa de tanto tempo. Em 4 anos mostrou-se o despreparo, tá? Eu acho que a falta de projeto, a falta de conhecimento técnico, logístico, que levou tudo a isso. Tá? E não temos que pensar apenas no dinheiro que foi levado ali, temos que pensar no crime ambiental, a mortandade de peixes, tá? Aquele buraco, aquele esgoto a céu aberto que se tornou ali, sabe? A irresponsabilidade administrativa, que está, se eu não me engano, gerando até ações de investigação em Polícia Federal, segundo o que o pessoal costuma comentar. Mas isso é alguma coisa que parece que vai demorar um pouco de tempo, né? Vai passar aí algum tempo. Mas, Maurício, tenho certeza que na nossa administração a gente vai ter lá um gestor dentro do nosso meio ambiente que vai estar correndo essas obras conjuntamente, porque você não pode pensar numa obra isolada da cidade e das secretarias. Temos que pensar a cidade realmente como um todo,
junto com as obras do PAC, não vieram apenas o problema lá do Lago do Silvério, Maria Luísa IV, fizeram um buraco lá como obra de contenção. Ali existiam promessas, promessas e promessas, diferente daquilo que aparece na televisão, luzinha colorida, imagem de drone. O drone não passou pelo buraco do Maria Luísa IV. Milhares de caminhões de terra saíram de lá e transformaram aquilo numa grande valeta. Coitada dessa população. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Na verdade, Jaú utiliza as tecnologias que o mundo abandona. O mundo hoje descanaliza córregos, abandona piscinões. Em Jaú, a enchente desce o rio e sobe a correnteza, né? O córrego dos Pires, que está alagando o campo municipal que fica a montante. Jaú está indo na contramão completa. Jaú devastou árvores que são dos mais completos sistemas de drenagem sustentável. Onde é arborizado, a chuva é absorvida em 70%. Trocou-se árvores por palmeiras exóticas anãs, que têm espinho e não atendem à questão da drenagem. Tiraram plantas com leite, colocaram plantas com leite em escolas, que podem ferir os olhos das crianças. Jaú está na contramão em políticas ambientais. A drenagem sustentável é um caso clássico desse, e não há política ambiental de gestão de resíduos e tudo mais. Infelizmente, nós podemos reverter esse quadro e devemos reverter esse quadro. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Posso aproveitar para convidar o senhor Maurício Murgel para ser nosso secretário de Meio Ambiente. Olha, não se aprende administração pública apenas em escola. Já tem que estar andando a cidade, já tem que se pensar em administração pública antes de se querer se lançar nela. Tem que se aprender a trabalhar em equipe, não se pode se isolar dentro de um gabinete, tem que se fazer pesquisa, tem que ir atrás, tem que ter gente competente. Quando a gente coloca cargos políticos ocupando locais técnicos, é o que acontece. Malversação de dinheiro público, obras paradas, tal, e com a esperança de que isso se mude com 5 minutos de propaganda política, quem sabe, né, a população esqueça. Mas o povo desse bairro, tenho certeza que não vai esquecer e vai saber fazer bem a escolha agora no dia 2. Vamos agora sortear o candidato que faz a próxima pergunta de tema livre. Candidato Rafael Agostini, para quem vai sua pergunta? O senhor pode perguntar para o professor Lauro, para o Edson Ladeira e para o Maurício Murgel. Eu vou fazer a pergunta aqui para o candidato Ladeira. O senhor tem 30 segundos. Eu quero perguntar para ele qual que é o plano dele para a área de drenagem urbana aqui no município de Jaú. Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu não entendi bem, é drenagem, né? Drenagem. Olha, o principal problema nosso hoje é as enchentes no Rio Jaú, principalmente naquele onde o restaurante é o Náufrago. Então, ali teria que ter um problema, teria que ter um jeito de fazer uma drenagem nas margens do rio, afundar o rio ali, o leito do rio, porque futuramente, com as construções que estão acontecendo em 2 córregos mineiros, cada vez mais vai descer o volume de água para o rio. Quanto a onde tem o Lago do Silvério, aquelas partes de cima do Lago do Silvério, lá sim que teriam que ser feitas as barragens de contenção. Eu acho que desde lá de cima da estrada, descendo ali, sim que tinha que fazer umas barragens de contenção. Agora, por exemplo, no lago, foi tirada muita terra e ficou só ali. Ali ele vai assorear rapidamente também. Eu acho que o assoreamento do lago vai ser rápido. Então nós temos que, principalmente, naquele setor, que é um setor que o rio desemboca no rio Jaú, lá que é o córrego, nós temos que começar a tomar providências lá em cima para a drenagem de lá, para poder segurar toda essa água. Lá em cima, naquela parte, do lago para cima, daria para fazer no mínimo mais uns 5 açudes, umas 5 represas de contenção para poder ir diminuindo a velocidade da água até o Lago do Silvério, porque futuramente o próprio Lago do Silvério, onde foi tirado toda essa terra, vai assorear rapidamente.
Candidato Rafael, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, para nós compreendermos a importância da obra do PAC, primeiro nós temos que compreender as circunstâncias dentro das quais o Lago do Silvério foi criado em 96, desculpa. 20 anos atrás, não existia na cidade a maior parte dos bairros que começam lá na cabeceira do córrego. Não existia o Pires 1, não existia o Pires 2, não existia o Bernardi, não existia o Comerciários, Laje de Roma, Paraty, o Sila de Lúcio Bauab, onde hoje nós temos aí quase 6 mil pessoas morando lá, Maria Isabel, o Marçal Fenred, ou seja, era pasto para um lado e pasto para o outro. E de 20 anos para cá, uma cidade praticamente foi erguida sem galeria às margens desse córrego. E o lago de 20 anos atrás, estreito, daquele jeito que ele era antes, ele não tinha capacidade de segurar essa água da chuva. Então, você tirar a terra é fundamental para você fazer um piscinão para conter essa água da chuva. Eu vi aqui 2 ex-secretários do Dr. Oswaldo, que inclusive participaram do governo que fez o projeto, agora darem de desentendidos. Como que você constrói um piscinão sem tirar a terra? Por favor, candidato Edson, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bom, quanto a isso, eu desconheço um pouco o assunto, mas o que eu tenho consciência é que existe uma escritura no cartório do 2º ofício, cujo Valdemar Bauab e o doutor Ari Ferreira Dias, na época, fizeram um tipo de uma escritura que não podia ser mexido no lago mais, depois de tudo que foi feito lá, não podia ser mexido, não podia fazer mais nada no lago, teria que ser dessa forma. E eu não sei como que está isso aí, eu vou ter que dar uma olhada no cartório para ver, eu fiquei sabendo disso aí hoje de manhã, o cartório estava fechado, mas segundo a informação tem uma escritura onde ninguém podia mais mexer na estrutura do lago, tanto na parte de meio ambiente do lago, como na parte de estrutura física dele. Agora eu quero ver essa escritura, não sei direitinho, mas fiquei sabendo hoje que existe uma escritura nesse tipo. Eu vou procurar vasculhar na segunda-feira. Vamos agora sortear quem faz a próxima pergunta de tema livre. O senhor perguntou para o Edson Ladeira, ele respondeu de fato, o candidato Rafael tem tréplica. Perdão, candidato. Obrigado. É importante dizer que nós, em janeiro desse ano, recebemos um grande volume de água. Choveu 15 dias. Cidades da região inteira ficaram embaixo da chuva. Lençóis Paulista viu o centro perder quase que todo o seu comércio. A Barra Bonita teve a Avenida Pedro Meto inundada. E aqui em Jaú nós registramos sérios problemas com enchente, principalmente no Trevo do Pascano e no Campo Municipal. Por conta da obra que foi feita no Lago do Silvério, as pessoas estavam esperando uma obra estética. Obviamente que a revitalização vai ser feita com a reprogramação que a Caixa já autorizou, né? Não dá para a gente, com recurso só do município, terminar uma obra desse tamanho, mas a parte hidráulica já fez o seu resultado e nós não tivemos enchentes. Agora, me parece muito claro aqui que a conversa de Candinha, alguns candidatos preferem dar vazão à conversa de Candinha do que ao conceito técnico da importância dessa obra. Lamentavelmente, e são 2 ex-secretários do governo passado que parece que vieram aqui para fazer jogo de compadre na noite de hoje, mas não tem importância. Eu, com 1 minuto, esclareço a população e ponho um ponto final nessa conversa. Candidato, tempo esgotado. Agora sim, vamos sortear quem faz a próxima pergunta de tema livre. Sim. Isso. Não falou, encerrou. Tá certo. Pedimos. Maurício. Candidato Edson Ladeira, o senhor, por causa da configuração das perguntas anteriores, só pode perguntar para o professor Lauro. Professor Lauro, qual a ideia do senhor para a Potunduva, distrito de Potunduva? Candidato Lauro Pacheco, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. É uma boa pergunta. Plateia, por favor, não se manifeste. Candidato, pode dar sequência à sua resposta? Porque Potunduva só é lembrada em anos eleitorais. Infelizmente, essa é a pura realidade daquele povo. Aquele povo, eles necessitam de toda a estrutura. Na minha opinião,
tem que ser feita uma UPA lá. Eles precisam vir a Jaú até o pronto-socorro à noite. Então é necessário uma UPA que é 24 horas. Temos que buscar isso, né? E também levar para aquela região as indústrias. Ali já temos o Rio Tietê. Então temos que procurar desenvolver aquela região, dar mais qualidade de vida para aquele povo. E isso nós vamos fazer. Essa é a minha ideia de investir muito naquele povo do distrito de Potunduva. Não só de lá, mas como também da Vila Ribeira, viu? Tá? Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Senhor Lauro, o senhor tem razão, precisa mesmo. O que mais Potunduva precisa no momento, professor Lauro, eu acho que é um banco para eles poderem pagarem suas contas, um viaduto com urgência sobre os trilhos da FEPASA, que aquilo é uma vergonha. Já morreu mais de 20 pessoas durante 4 anos lá, inclusive a mãe do Galeguinho, nosso amigo que vende alho, tudo. É uma vergonha aquilo. A LL, a companhia, pegou do governo do estado a ferrovia e vendeu toda a área que tem em volta, inclusive em frente ao Caiçara, atrás do Caiçara, onde passava a Maria Fumaça. Então teria que fazer uma obrigação para eles, obrigá-los a fazer um viaduto por conta deles lá. Se não, meter uma máquina, arrancar o trilho, deixar eles na mão. Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Sim, concordo com você, Ladeira, né? Principalmente o distrito daquele não ter um banco lá, né? Mas temos que ver qual banco que vai se interessar. O Poder Executivo pode, sim, né, articular, convidar os banqueiros aí, quem queira, investir numa agência lá, né? Concordo, sim. Tá? Vamos agora sortear o último candidato a fazer a pergunta, conferir, que é o candidato Lauro Pacheco. Candidato, o senhor só pode perguntar para o candidato Maurício Murgel. 30 segundos. Maurício, em Jaú nós temos um déficit de média de quase 7.000 casas. O que você faria para melhorar a habitação em Jaú? Candidato Maurício, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, o oposto do que assistimos hoje, de bairros afastados sendo construídos em áreas de mananciais. Em área de manancial não se constrói, né? Você tem que direcionar o desenvolvimento da cidade para o Rio Tietê e ali sim criar bairros sustentáveis em consonância com o que o mundo moderno vem fazendo. Criar bairros sustentáveis compreende criar bairros humanizados, ecologicamente corretos, construídos com o que há de tecnologia disponível no mundo hoje, na questão de energia, na questão de transparência, na questão de acessibilidade, na questão de segurança, integração e conforto humano, não é? Hoje você vê o último bairro feito na cidade, que é um projeto de muitos anos, que foi finalizado na gestão passada, anunciado nessa gestão como se fosse dela, e é um bairro que segue modelos desumanos de se colocar a população de baixa renda distante do centro da cidade, sem a infraestrutura necessária, sem assistência de saúde, sem assistência de lazer, simplesmente para falar que está se entregando casa. Não é simplesmente falar que está se entregando casa. Existem vários projetos que podem desenvolver construções sustentáveis em mutirões, trazendo empresas, abrindo concurso para que universidades apliquem aqui tecnologia, tragam seus estudantes para junto com os moradores, a gente fazer mutirões de construção de bairros com construções baratas, menos impactantes e confortáveis. É desumano colocar uma pessoa a menos de 2 metros da outra família. Famílias têm características, precisam de privacidade, precisam de respeito, e é impossível você aglutinar a população de baixa renda
em anexos ou em conjuntos habitacionais completamente desumanos, completamente fora do contexto de justiça social, né? Candidato Lauro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Exatamente. Né? E sem até o muro, né? Que uma família da classe baixa, vamos dizer assim, sofre até para proteger os seus bens. Mas nós, do PSOL, temos sim um projeto. Queremos um desafio de 4.000 casas em 4 anos. E isso é possível. É só querer fazer. Nosso projeto é indo até Brasília. Com Minha Casa Minha Vida, qualquer prefeito consegue trazer. Tem o CDHU, também com o governo do estado. Então nós precisamos se movimentar. E isso o pessoal vai fazer. Candidato Maurício, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Exatamente, professor. O que eu digo é que eu não acredito no impossível, uma vez que com projetos você consegue viabilizar, trazer investimentos, Jaú está no centro, no estado rico. Jaú tem potencialidades, tem área. Imensos vazios urbanos que precisam receber o seu devido imposto, mas parar de se jogar a população de baixa renda em conjuntos habitacionais desumanos, distantes do centro da cidade. Eles precisam estar em novos eixos de desenvolvimento já previstos na revisão do plano diretor, que precisam ser implementados. Aí você leva o desenvolvimento sustentável junto, criando áreas para comércio de economia forte e verde, em consonância com o que o mundo faz, áreas de assistência social e saúde, em consonância com o que o mundo faz, e tratando essas pessoas, principalmente, tratando o cidadão com dignidade. É indigno você pegar uma pessoa necessitada e mandar ela longe do centro. Ela tem que estar junto da cidade. E assim a gente finaliza o último bloco de perguntas entre candidatos. E neste momento, a gente parte para as considerações finais dos candidatos. Para tanto, eles terão 2 minutos e meio para essa declaração. Vamos sortear o candidato que abre este bloco. Candidato Paulo de Tarso, o senhor tem 2 minutos e meio para as suas considerações finais. Gostaria de convidar a todos para no próximo dia 2, não apenas levar o voto às urnas, mas levar também a esperança por uma nova modalidade de gestão pública, uma gestão pública que entenda que prefeito não é patrão, prefeito é servidor, um prefeito que tem que ouvir a população, que o orçamento tem que ser participativo de verdade. Afinal de contas, a gente assiste asfalto onde não precisa. Será que a população hoje está precisando mais de asfalto ou está precisando mais de creche? Um prefeito que fique preocupado de verdade com a geração de emprego. O que nós assistimos foram os nossos eventos comerciais nessa cidade serem afastados, serem banidos da nossa cidade. Geravam-se milhões de reais em contratos, garantia-se centenas de empregos. O comércio era aquecido. Nosso governo vai ser bem diferente. A casa, a moradia tem que ser estimulada, principalmente para a população de baixa renda. Temos que zerar mais de 1.000 creches, vagas de mais de 1.000 creches, e temos que ter transparência nessas creches. Ninguém sabe em que fila está, em que número está, quem vai ser chamado, qual é o critério de avaliação. Não existe a tão falada transparência. Quero falar para os compadres e as comadres, como foi falado aqui, né? Na verdade existe um bloco de oposição. Acho que os compadres e comadres que estão desse lado, e mais os que estão ali, vão fazer um grande bloco de oposição, e nesse dia 2 vamos dar uma carta de demissão para o prefeito que está aí. Tenho certeza que Jaú vai repaginar a história política. Tenho certeza que vocês dessa vez vão ter a mão, né? Vai estar pensando mais no nosso futuro do que simplesmente no nosso presente. O nosso presente hoje está muito triste. Precisamos devolver a alegria de ser jauense, temos que devolver esse orgulho. E isso vem no investimento das nossas crianças.
Criança, para se desenvolver, antes de mais nada, não precisa de gordura colorida servida com farinha, que é o macarrão. Elas precisam de proteína. A educação começa pelo estômago, e ali está o nosso futuro. O nosso compromisso é com as crianças, nosso compromisso é com a transparência, o nosso compromisso é com vocês. Por isso eu peço, vamos repaginar a história de Jaú. Vote Dr. Paulo de Tarso, vote 31. Venham com a gente. Obrigado, candidato. 2 minutos e meio para as considerações finais do próximo candidato. Candidato Maurício Murgel, o senhor tem 2 minutos e meio. Sustentabilidade é o tema da abertura das Olimpíadas, tema de novela, mas muito mais do que isso, é o único caminho a ser tratado ou ser traçado para que a gente sobreviva nesse planeta, né? Os acordos de Paris recentes e vários acordos ambientais pelo mundo, em que a gente precisa se desenvolver com justiça social, inteligência e saber ocupar esse meio sem agressão, sem conflito, né? Sem comprometer o presente e o futuro, né? Nós assistimos atualmente trocas de lâmpada usando tecnologia ultrapassada, né? Vapor metálico que gasta muita energia, dura pouco, polui mais, em detrimento de usar lâmpadas de LED que duram 20 vezes mais, consomem 10% da energia, e só essa economia pagaria aí o financiamento para se iluminar a cidade com baixo impacto, uma cidade deixada no escuro, uma cidade que está no escuro na sua autoestima. É possível uma guinada na política de desenvolvimento de Jaú. É possível colocarmos Jaú em consonância com o que o mundo moderno vem fazendo em suas cidades, do mesmo padrão que o nosso. A maioria dessas cidades sem metade das potencialidades e possibilidades que temos, lembrando que estamos dentro do estado carro-chefe do país, com tecnologias, com gestão pública temerosa, com um conglomerado de partidos maquinando, dividindo a máquina pública e diminuindo a eficiência, diminuindo em todas as áreas que a população pergunta, há uma queixa sobre a baixa qualidade dos serviços prestados. E para lembrar também a questão da drenagem sustentável, o Lago do Silvério jamais poderia ser um piscinão, uma vez que o aterro não é barragem, é uma questão de erro técnico grosseiro. Quando se fala em drenagem sustentável, a água não desce o morro, não se junta mais água no fundo do vale. O fundo do vale é parque. O projeto inicial não retiraria um só caminhão de terra do Lago do Silvério. Aquilo seria um parque linear, em consonância com o que se faz no mundo, e a água é segurada em cima do morro. Quando ela desce o morro, ela traz lixo, entulho, sujeira e entope os piscinões. Esse é o problema mundial dos piscinões, que viram grandes conflitos urbanos e ambientais. Eu queria agradecer demais. Existe uma possibilidade de nós mudarmos Jaú. Eu sou Maurício 18. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos sortear o próximo candidato a fazer as suas considerações finais. Candidato Edson Ladeira, o senhor tem 2 minutos e meio. Bom, infelizmente eu tenho que anunciar uma notícia para vocês que foi muito desagradável durante... Eu fui convidado para participar do PT, faltando uma semana. Eu fiz a inscrição faltando uma semana. Ocorre que depois disso veio o presidente do PT comigo e falou: Edson, você topa? Eu falei: topo, desde que seja uma campanha limpa para o PT, para nós, porque eu nunca fui petista. Combinei com ele da seguinte forma: vamos trabalhar para o nosso partido, o PT, junto com o PCdoB. Então nós vamos trabalhar para o partido, mas vamos trabalhar por Jaú. Abri minha casa para fazer as gravações em casa, porque o local que ele pegou lá para a gente fazer o comitê, não tinha acessibilidade, uma escadinha, não tinha condições nem de entrar um carro. Abri minha casa, todos os vereadores candidatos na minha casa, para fazer as gravações. Aí começaram a boicotar as gravações. Primeira coisa que ele falou para mim: nós temos 200 e poucos mil reais para a campanha. O que aconteceu? 120 era para gravação, o resto era para pôr 20 na minha conta, 20 na da vice e não sei quanto para cada vereador. O que ele fez? Ele não conseguiu fazer nada disso. Ocorre que depois disso, ele começou a boicotar. Aí eu chamei o PT de São Paulo, a turma, e paguei uma agência por minha conta.
Aí continuaram bloqueando meus programas de TV, não deixando ir para o ar. O que ele fez mais? Nós temos 72 horas para protocolar, para mostrar tudo que nós gastamos. Ele e o presidente do PMDB de Jaú, PMB da mulher, Partido da Mulher, foram numa gráfica, fizeram 500 mil santinhos no nome dos vereadores e no meu nome 20 mil, com todo CNPJ meu. Eles me enganaram, para mim não prestar conta. E fora isso, levaram mais 200 mil santinhos, 200 mil sem nota. Agora eu quero pedir para vocês, votem 13 no dia 2, porque depois eu não sou mais 13, eu sou Jaú. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos sortear quem faz as considerações finais neste momento. Candidato Lauro Pacheco, o senhor tem 2 minutos e meio. Ô Ladeira, eu estou fazendo a campanha sem material. Você 200 mil? O pessoal é um partido novo. Estamos nesse pleito. Na verdade, estou brincando com Ladeira aqui, mas é a pura realidade mesmo. Estamos na luta, com dificuldade, até de santinho. Estamos só boca a boca mesmo. Agradeço ao comércio de dar essa grande oportunidade, porque na televisão são 16 segundos para mostrar para a população os 4 pilares da nossa campanha: saúde, educação, habitação e emprego. Esses são os 4 pilares que o pessoal pretende, no 1º de janeiro, estar governando a cidade. E pode ter certeza que o nosso objetivo é para aqueles que mais necessitam. Esse é o meu compromisso com a população jauense. Quero pedir a vocês, jauense, que confie em mim. Venham junto conosco para governar, porque o povo é que vai dizer o que quer para a nossa cidade. E nós simplesmente faremos. Voto 50, professor Lauro, muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos conferir quem encerra o bloco de considerações finais. Candidato Rafael Agostini, o senhor tem 2 minutos e meio. Bom, primeiramente eu quero parabenizar e agradecer ao Jornal Comércio do Jaú pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui hoje, mostrando o que cada um de nós quer fazer pela cidade a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Olha, nós administramos a cidade de Jaú em meio à maior crise econômica que esse país já enfrentou, talvez no último século, desde o último século. Nós administramos a cidade dando um déficit financeiro considerável nas contas públicas e uma série de serviços públicos que estavam interrompidos, obras paralisadas e um déficit bastante grande na qualidade da maioria desses serviços. Dentro de todo esse cenário adverso, de toda essa dificuldade, a nossa administração conseguiu reorganizar as finanças da cidade, restaurar a credibilidade da gestão pública com fornecedores, com funcionários, com o cidadão de uma maneira geral. Nós reformamos quase todas as unidades de saúde do município de Jaú ao longo do nosso mandato. A maior parte delas tinha sido feita na época do seu Celso, nos anos 80, e nós reformamos 90% delas. Nós reabrimos o pronto atendimento do Hospital São Judas, onde hoje nós estamos atendendo 500 pessoas por dia. Imaginem vocês, essas 500 pessoas a mais no pronto-socorro da Santa Casa, o caos que isso voltaria a trazer para a saúde pública da nossa cidade. Nós construímos a UPA, estamos agora fazendo a concorrência, a licitação para contratar a OS, que vai fazer a gestão do pronto atendimento. Nós trouxemos para Jaú o Poupa Tempo, ampliamos o número de vagas em creche,
colocamos 625 crianças para estudar a partir do momento que nós concluímos o CID e entregamos para a população. Inauguramos a creche do Orlando Meto, estamos inaugurando nos próximos dias a creche do Residencial Bernardi. A nota da escola pública de Jaú saltou de 5 para mais de 6. Atingimos uma meta que estava prevista apenas para os outros anos. Trouxemos o poupa-tempo, recapeamos 52 bairros de Jaú, resolvemos o problema de falta d'água em muitos desses bairros e combatemos as enchentes com vigor. Resolvemos todos os problemas da cidade? Claro que não. Dá para fazer e melhorar ainda mais, tá? Por isso pedimos aqui o voto no 40 para a gente dar continuidade a esse trabalho sério que nós começamos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Termina aqui, portanto, o debate promovido pelo Jornal Comércio do Jaú e pelo curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas de Jaú. Lembrando que o vídeo será disponibilizado na íntegra com a interpretação na língua brasileira de sinais a partir de amanhã no site do Comércio, www.comerciodojaú.com.br. Fazer alguns agradecimentos, inicialmente à plateia, agradecer também aos candidatos pelo nível de cordialidade aí com que as propostas foram conduzidas, desejar sorte, afinal de contas a gente está a uma semana da eleição, boa sorte a todos, bom trabalho aí na reta final da campanha. E, por fim, agradecer o protagonista da eleição, que é o eleitor que acompanhou pela internet, vai continuar acompanhando a cobertura do Comércio do Jaú. Esperamos ter contribuído para a sua escolha no próximo domingo. Uma boa noite a todos.